Muito boa tarde a todos, eu sou o Celso Rei, esse é o canal Tudo sobre Espiritualidade. Fico feliz em ter você comigo mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é um canal onde eu procuro trazer um pouco das percepções que eu venho tendo a respeito dos estudos que eu venho fazendo sobre a espiritualidade em geral e citando e trazendo algumas obras, alguns livros que eu considero, de autores sérios. E hoje é mais um vídeo sem roteiro, porque hoje eu vou falar sobre uma experiência pessoal que eu tive. Várias coisas aconteceram nesse período que eu estive sem colocar vídeos e coisas que eu quero trazer para vocês. E ao longo do relato eu quero também já falando sobre algumas obras e sobre alguns ensinamentos que eu venho aprendendo, que eu acho que é de muitíssima importância. Principalmente nesse momento que estamos passando, né? Acredito que se você chegou até aqui no meu canal, não é por acaso, você já deve estudar sobre espiritualidade, já deve ter alguma ideia, né, do que está ocorrendo com o planeta Terra, com o espírito do planeta Terra, esse momento de transição, esse momento de separação do joio do trigo, né? O momento do apocalipse, como diz a Bíblia, a nossa Bíblia, não é? Cristã. Ou se não, ou se você realmente caiu aqui de surpresa, pode ter certeza que foi a espiritualidade que te trouxe por algum motivo. Mas qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, pode deixar nos comentários que eu respondo tranquilamente, se eu souber, é claro, né? Bom, hoje eu quero falar sobre uma experiência que eu tive. Eu abri esse canal no YouTube porque no ano de 2023 eu tive um despertar espiritual com relação à realidade do espírito, né? A realidade extrafísica, além da matéria, e fui estudar sobre o assunto. Então eu fui atrás do espiritismo, né, da literatura espírita, fui atrás da literatura da Umbanda, estudei algumas obras de teosofia, filosofia e um pouquinho de coisa, um pouquinho de outras religiões, né, e outras maneiras de ver o mundo, como o budismo, o taoísmo e tudo mais. E aí eu fui entendendo melhor o meu papel aqui, né, e a busca que o meu espírito, que a minha alma veio fazer aqui, que é evoluir moralmente, né, espiritualmente. E o ponto de partida foi uma doença que eu tive. No meu primeiro vídeo do canal eu não falo qual doença que é, mas hoje eu vou falar. Eu sou portador da doença do alcoolismo. Eu tenho um alcoolismo grave, severo. Quase perdi a vida devido ao abuso, né, à compulsão. E descobri, através do programa de Narcóticos Anônimos, ou AA, como vocês devem conhecer, que é uma outra irmandade, são duas irmandades diferentes, tem o AA, tem o NA. Mas descobri basicamente que é uma doença progressiva, incurável e fatal. E olha que coisa interessante, como é que eu cesso o uso desenfreado, desequilibrado, doentio de bebida alcoólica? Me aproximando de Deus. Sim. Basicamente a literatura que fala sobre os alcoólicos anônimos e a literatura que fala sobre os narcóticos anônimos, eles dizem que uma boa sugestão para cessar os prejuízos da doença, né, parar com o uso, é se aproximar de um poder superior. Não fala que é Deus, mas diz que é o poder superior de cada um da nossa compreensão. Então, quando eu descobri que eu tinha uma doença progressiva, incurável e fatal, a programação de Narcóticos Anônimos me disse: olha, para você cessar o seu uso, você precisa se elevar moralmente. E como você faz isso? Bom, você precisa encontrar um poder superior da sua compreensão, se aproximar dele e adquirir valores espirituais, princípios espirituais, como honestidade, mente aberta, boa vontade, né? Que no fundo tudo se resume a amor no coração, mas eu vou chegar lá mais pra frente. E isso foi um baita despertar espiritual para mim, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um passado, né? Eu não me considero uma pessoa
ruim, mas eu tenho diversos defeitos de caráter, né? Egocentrismo, né? Egoísmo, enfim, muitas das vezes na minha caminhada aí evolutiva aí, nessa vida, cometi alguns erros, né? Pessoas das quais preciso me reparar, e assim como todo mundo, né? Errei, acertei, depois errei, depois acertei. Enfim, o fato é que essa doença, ela foi uma mola propulsora para que eu fosse atrás desse poder superior. E aí eu fui atrás dos estudos, né? Eu não tinha o hábito de ler na época. E aí, quando eu comecei a ler, eu não consegui parar mais. Foi obra atrás de obra, atrás de obra, atrás de obra, atrás de obra, enfim. Mas o relato não é para falar sobre a minha doença. O relato é para falar sobre como as coisas estão hoje e o que aconteceu. Hoje, pode até parecer meio maluco, mas eu agradeço por ser portador dessa doença. Por quê? Porque se eu não fosse portador dessa doença, eu não teria aberto os meus olhos à realidade do espírito. Ou seja, à verdade universal. Claro, a verdade para cada um é relativa, mas hoje eu tenho a minha verdade e eu busco ir atrás dela através do sentir, né? E busco também pessoas que eu considero que buscam a verdade também. E depois eu quero citar algumas dessas pessoas. Existem vários espíritos evoluidíssimos encarnados hoje, principalmente no Brasil, em todas as áreas. Na religião, na política, no meio empresarial, né? Dentro de instituições, né? Enfim, e aí depois eu quero citar para compartilhar com vocês, né, que eu acho que é interessante essa troca, né? E aí, enfim, então eu comecei essa caminhada espiritual, né? Eu comecei a frequentar o centro espírita, gostei bastante, né, da experiência, conseguia perceber que lá é de fato um pronto-socorro espiritual, né? Porque eu não sei se vocês sabem, todas as construções do plano físico, e agora eu vou desenhar, vou aproveitar para desenhar, tava com saudades de desenhar, olha só. Todas as construções do plano físico, gente, ela tem uma contraparte astral, né? Então, às vezes você vê uma casa, por exemplo, vamos falar da casa espírita, você vê uma casa espírita, na nossa visão aqui na terceira dimensão material, é uma casa simples, né? Só que às vezes é um pronto-socorro espiritual, né? Então a contraparte astral é um verdadeiro hospital, tá? Então você tem uma contraparte astral aqui, ó. Só que a gente não consegue ver. Deixa eu ver se está dando para visualizar bem. Tá dando. Legal. Esse vídeo vai ficar longo, tá? Então convido vocês a me acompanharem até o final. Conforme as inspirações vão vindo aqui, as intuições vão vindo, eu vou falando, tá? E é isso. Então, e o pronto-socorro espiritual é muito interessante porque lá não tem só enfermaria, né? Não tem só macas e enfermeiros. Você tem também fonoaudiólogos, você tem fisioterapeutas, né? Você tem advogados, sim, existe sim, advogados, tribunais, verdadeiros tribunais em plano astral, né? Mas eu tô falando do pronto-socorro espiritual, né? No pronto-socorro espiritual você tem fisioterapeutas, psicólogos, na verdade, psiquiatras, enfim, todo um aparato, né, para cuidar daquela pessoa recém-desencarnada. Afinal de contas, a esmagadora maioria das pessoas do planeta Terra que desencarnam, elas levam um tempo para aceitar, para entender, e estão muito materializadas ainda, né? Até mesmo um espírito bem evoluído pode acontecer isso com ele, né? Existe um livro que eu gosto muito, eu esqueci o nome agora, depois eu pego ele aqui, sobre a história de um Exu, guardião, e ele era um espírito evoluidíssimo. E na encarnação dele, ele ia trabalhar com mediunidade, e por algumas razões pessoais lá, ele decidiu se afastar da sociedade como um todo, viveu recluso. Quando ele desencarnou
com um certo peso na consciência, meio que achando que não deveria ter vivido daquela forma, que deveria ter feito mais, enfim, a culpa pegou ele, mas ele não foi para um lugar ruim, ele foi para uma escola, numa colônia. E é curioso como que o esquecimento da encarnação é muito grande, né? Porque ele já era um espírito evoluidíssimo. No plano astral, ele já era um Exu de lei, né? Ele já era quem ele era. E o esquecimento da encarnação é tanto que quando ele saiu, quando ele desencarnou, até ele lembrar quem ele era, ele passou por várias situações, né? Então ele desencarnou, não lembrava do seu passado, foi estudar numa escola em uma colônia, né? Mesmo já alcançando paragens maiores. Então, são N situações que acontecem. O fato é que voltando a falar aqui, eu frequentava lá e era um pronto-socorro espiritual e eu conseguia sentir, né, tinha dia que eles, né, mexiam todo o meu perispírito ali, meu duplo etérico, eu conseguia sentir, né, colocavam agulhas e tudo mais e eu comecei a fazer esse tratamento. E aí foi importante tudo isso para mim, continuei estudando, né? Até que chegou o momento em que eu fui fazer uma apometria. E aí, inclusive, não vou falar o nome dele aqui, né? Mas é um apômetra, assim, uma pessoa de grande coração que me ajudou muito. E a apometria, não sei se vocês sabem, é uma técnica trazida da espiritualidade, tá? A apometria não necessariamente está ligada a nenhuma religião, embora seja feita em alguns centros de Umbanda e alguns centros espíritas, ela é uma técnica, né? Então o que acontece? Como eu já expliquei aqui no canal, nós temos divisões no nosso corpo. Nós temos o corpo físico, nós temos o duplo etérico, que é um corpo físico também, só que ele é um pouquinho mais sutil, então a gente não consegue ver ele a olho nu, né? Temos o corpo perispirítico, perispiritual, muito falado na doutrina espírita, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo búdico, o corpo átmico. E o que a apometria faz? A apometria ela desdobra os 4 primeiros corpos, ou seja, o corpo físico, né? O duplo etérico, o corpo perispiritual e o corpo mental inferior. Os 4 corpos mais ligados aí à matéria, à dimensão 3D. Os outros a gente fala em outro momento, tá certo? E aí o que acontece? Basicamente, se houver alguma coisa acontecendo com você, algum trauma, vou falar da minha situação. Eu estava experimentando crises de pânico, porque eu tive alguns problemas devido ao abuso do álcool, como eu falei para vocês. E não foram só problemas físicos, também problemas mentais, não é? Então, a crise de pânico ela veio como uma resposta à dor que eu senti, ao arrependimento e o remorso que me trouxe quando eu descobri que eu tinha aquela doença e quando eu percebi o que estava acontecendo comigo, né? A destruição em que eu estava me colocando. É uma doença muito triste, gente. Quem tem isso na família, eu imagino que muitas pessoas devem ter passado por isso, ou passam por isso com algum familiar, né? O alcoolismo ele é algo muito grave mesmo. Ele precisa ser detido em algum ponto. Enfim, o fato é que, para isso, eu venho buscando me espiritualizar e o canal é um reflexo disso também, porque eu quero dividir o conhecimento. Enfim, e aí eu comecei a ter crise de pânico, acredito eu, que por causa de tudo que eu passei, eu acho que o meu cérebro foi a resposta que o meu corpo conseguiu ter para trazer todo o remorso e toda a dor que eu estava sentindo. Enfim, e a apometria, ela faz isso, né? E aí se tiver algum problema, vamos supor que você tenha um medo irracional de fogo ou de água,
né? Ou claustrofobia, né? E aí você não entende o porquê disso, né? Você não encontra respostas nessa encarnação. Muito provavelmente é uma situação que está registrada no seu corpo mental, tá? De vidas passadas, que por alguma razão está se manifestando na vida atual. E gera o quê? Medo, ansiedade, pânico e tudo mais. E aí eles desdobram, né? A espiritualidade vem, ela vem, utiliza o ectoplasma, a energia vital dos médiuns e faz um trabalho, seja no corpo mental inferior, seja no corpo perispiritual, sim, porque o corpo perispiritual, como eu falei para vocês, né, ele é plástico. Dizem alguns autores que o corpo perispiritual, a um simples gesto da respiração, ele já se movimenta. Então ele é plástico, né? Então ele sofre a influência direta dos nossos pensamentos com baixa vibração. Allan Kardec já dizia em Gênese, os pensamentos agem sobre os fluidos, assim como o som atravessa o ar. Então, quando nós pensamos, além do nosso pensamento agir nos fluidos que nos cercam, é óbvio que ele vai diretamente agir nos nossos corpos, todos eles, mas principalmente aqui no corpo perispiritual, por ser o mais elástico. Então sim, às vezes é preciso ter um tratamento no corpo perispiritual, né? Até porque o corpo perispiritual, gente, ele é um corpo, ele não é físico, mas ele tem tudo que o corpo físico tem. Órgãos, né? Sistema nervoso, cérebro. É por isso que às vezes a gente vai ler um livro, né, de alguém que foi para o umbral, né, ou até o abismo, Legiões das Trevas, que você vê que eles brigam, que tem luta e um machuca o outro e tal. Às vezes você pensa, pô, mas ele já não morreu? Já, mas devido às impressões físicas que ele traz da matéria e por o corpo perispiritual ser portador dessas características de órgãos, de sistemas, de tecidos, acontece sim, vive como se fosse um encarnado. Quanto mais materializado o espírito, mais encarnado vive como ser, né? Vive como se fosse um encarnado. Não é à toa que eu comentei com vocês que existem verdadeiros tribunais, né, nas cidades astrais. Né? Não é tão diferente daqui. A diferença ela começa quando o espírito começa a se depurar e vai acima de colônia. Né? Colônias espirituais de André Luiz, do nosso lar, elas estão no umbral. Né? A gente tem aí muitas outras paragens, mas que não são trazidas. Por quê? Porque não tem vocabulário. Porque não tem... Como é que você vai descrever uma dimensão que é só luz, por exemplo? Mas a gente vai chegar lá, tenho certeza. Então, voltando ao assunto aqui. Eles tratam todas essas... Né, o duplo etérico. O duplo etérico ele é um corpo importantíssimo. Ele é o corpo que vai garantir a sua saúde. Ele é o corpo que detém a sua energia vital. Ele é a sede, onde fica a sede dos seus chakras. Tá? Então, quando você, por exemplo, abusa de faculdades orgânicas e psíquicas, sei lá, muito uso de droga, sentimentos desequilibrados, você não só afeta o seu corpo mental e perispiritual, como você afeta o seu duplo etérico. E pode gerar até buracos nele, né? Pequenos buracos, furos, né? E isso traz o quê? Doenças, né? Doenças psicológicas, doenças do corpo. Né? Por isso que você vê aí pessoas que têm problemas com droga, né? E eu me incluo nisso, porque embora eu não tenha tido problema com droga, o álcool é sim uma droga. O abuso faz com que esse duplo etérico seja corroído. É como se ele ficasse... Já viu papel queimado? Você tem um papel aí, experimenta queimar o papel em vários lados, assim, ó. Você vai ver que ele vai queimando de uma maneira disforme. O duplo etérico ele fica mais ou menos assim, tá? Quando a gente
abusa dele e tal. E isso também é um dos motivos pelo qual eu também comecei a experimentar crises de pânico e desequilíbrios emocionais, né? Porque a minha proteção ali, ela estava, né? Afinal, o duplo etérico também é responsável pelo nosso sistema imunológico, nossa defesa, tanto psíquica como física. Alguns autores dizem que existe uma tela etérica aqui, ó, entre o corpo perispiritual e o duplo etérico, que protege, né, a nossa sanidade. Não que a gente seja muito são, bom, só posso falar de mim, né? Não que eu seja muito são. Inclusive as pessoas vão... Inclusive o vídeo, o título desse vídeo, as pessoas já vão falar, nossa, o Celso enlouqueceu de vez, né? Mas tudo bem, por que eu tô falando tudo isso? Para chegar no meu relato do que aconteceu e por que agora eu vim fazer esse vídeo que eu quero compartilhar com vocês. Enfim, eu tinha tava precisando desse tratamento e tudo mais. Foi feito. A apometria leva mais ou menos 1 hora e meia ali, tá? Depois, o homem responsável pelo grupo dos apômetras, veio conversar comigo. E eis que veio uma informação muito importante. Lembra que eu falei para vocês que às vezes o nosso corpo mental inferior ele registra tudo o que acontece nas nossas vidas. Ele é como se fosse um banco de dados, o corpo mental inferior. É como se fosse o nosso HD. Tudo que nós vivemos, toda a nossa trajetória imortal, de milênios, de séculos, milênios, enfim, bilhões de anos. Existem espíritos de todas as idades, afinal de contas, Deus é eterno, então não sei a idade do meu espírito. O fato é que uma das razões pela qual eu utilizava, tenho esse problema da bebida, claro, foi por más escolhas no passado, né? Mas também havia um sentimento de abandono envolvido. Um sentimento de abandono que eu sentia. E eu não sabia explicar de onde era, sabe? Porque através da terapia eu já estava trabalhando a minha relação com os meus genitores e a coisa estava caminhando bem, mas era uma coisa um pouco mais profunda. E aí foi mostrado na apometria uma vida passada que eu tinha de 2000 anos atrás. E eu estava encarnado, né, na época de Jesus, quando o mestre estava aqui, eu estava encarnado. Isso não é exclusividade, tá bom, gente? Isso aí, muitas pessoas conviveram com o mestre, viram o mestre, até porque todos nós somos espíritos imortais, todos nós já estamos encarnando na Terra há algum tempo, né? 2000 anos para a espiritualidade não é muito tempo. Então, são o quê? 20 encarnações? É pouco. 20 encarnações, faz assim, ó, 20 encarnações já foi. E na época eu fui convidado pelo mestre a segui-lo. Só que eu tinha uma situação financeira muito confortável, mesmo para aquela época, e acabei não indo, desencarnei. E depois, quando eu voltei, algumas encarnações depois, a palavra de Jesus chegou até mim, eu peregrinei um pouco, espalhei a palavra do Evangelho. Eu acho que até por isso que eu tenho uma relativa facilidade em pegar as obras, os livros, compilar e trazer para vocês, porque eu já fiz isso, não é a primeira vez. Mas o que aconteceu? E olha que coisa interessantíssima, né? Numa das minhas encarnações onde eu estava de fato pregando a Boa Nova, o Evangelho do Cristo, acho que foi 1 ou 2 séculos depois, essa informação eu não tenho. Quando eu desencarnei, Jesus não veio me receber. Pois é. Veio um espírito super evoluído, um arcanjo, uma coisa linda, né? Aquela luz, né? Eles tomam uma forma alada, eles tomam a forma que eles quiserem, né? Os espíritos, quando eles são muito evoluídos, eles tomam a forma que eles quiserem. Porque eles são pura luz. Não é verdade? Quer ver um fato interessante também, antes de eu falar dessa do mestre? Você sabe por que
As pessoas costumam achar que os anjos, tal, eles têm asas grandes e auréolas na cabeça. Olha que coisa curiosa. Um arcanjo, vamos pegar aí o arcanjo Miguel, por exemplo, se ele quiser tomar uma forma mais humana, né? O que acontece? Os chakras dele vão ser muito desenvolvidos. Então, principalmente, o chakra coronário é desenvolvido, ou seja, uma ligação com Deus muito forte, então o chakra coronário é desenvolvido, e o coração, o chakra cardíaco é desenvolvido, e a luz faz esse movimento, ó. E aí, aos observadores não tão atentos, o que parece? Um anjinho de asa e uma auréola. Nada mais do que o quê? Luz refratada aos olhos de quem viu. Sim, porque vamos falar aí dos profetas. Eles encontravam, os profetas viam Deus, a fonte criadora, Deus, viam os arcanjos, espíritos evoluidíssimos. Só que quando você está encarnado, os olhos físicos vão tentar, quando você tem alguma visão do mundo espiritual encarnado, o seu cérebro ele vai modificar aquela visão para que se adeque às coisas que você vê na 3D. Entende o que eu quero dizer? Então vamos supor que você é médium, né? Você dormiu, você desdobrou, você foi para uma colônia e andou de aeróbus, né? Lembrando, gente, que assim, como eu disse no começo do vídeo, né? Eu acredito que se você chegou até aqui é porque você já tem um conhecimento espiritual. Mas caso alguns termos não estejam sendo compreendidos por você, não deixe de me mandar mensagem, tá bom? Que eu respondo, beleza? Então vamos supor, você desencarnou o médium, você desdobrou o médium, foi lá, andou no aeróbus. Às vezes o seu cérebro vai interpretar, às vezes por algum motivo, a espiritualidade não permite que você lembre, por algum motivo. Só que às vezes você fica com as impressões no corpo físico. Quais são as impressões? Às vezes você vai achar que estava num navio, vai achar que estava num avião e que aconteceu alguma coisa, né? Você vai vir com essas impressões. Então, como é que fica? É isso aqui, a título de curiosidade, tá? Enfim, o fato é que... Bom, na minha trajetória aí de espírito imortal, o mestre me convidou, siga-me. Não fui, tinha pais ricos, né? E não queria abrir mão daquele conforto e tal. Voltei, recebi a palavra, entendi a palavra, né? Comecei a peregrinar e aí teve uma encarnação especificamente que ele não veio no meu desencarne até mim. E olha como as coisas são, gente. Aquilo me gerou uma mágoa, um sentimento de abandono. Pois é. Um sentimento de abandono que eu vim carregando por... A gente está em 2024, 20 encarnações, né? Mais ou menos, umas 20 encarnações. Se eu conheci o mestre 2000 anos atrás. Por aí, né? Eu sou horrível de matemática. Bom, o fato é que fez todo sentido para mim. Comecei a perceber diferenças depois da apometria, né? De sentimentos, das minhas emoções. Realmente ali um buraco foi consertado, tapado, né? Lembrando que a apometria, gente, é muito importante, assim, quem puder fazer, quem sentir no coração, né? Pesquise sobre a apometria, tem livros bons, vou deixar na descrição do vídeo. E, enfim, então eu tive essa experiência e aí o rapaz da apometria me falou uma coisa que me emocionou muito. Ele disse: Celso, eu trabalho com apometria há mais de 25 anos. E geralmente quando eu me junto com as meninas, com o nosso grupo de apometria, nós chamamos as energias de várias entidades as quais estão ligadas com você. Então, muitas vezes na apometria, o seu orixá de cabeça, ele vai fazer a limpeza da sua casa, por exemplo, né? No meu caso foi na Inhamburuque, né? Então eles chamam as energias, os elementais, a energia orixá,
vem um espírito, né? Dependendo da pessoa vai vir tal orixá ou outro orixá, faz a limpeza, enfim, envolve toda a espiritualidade. Porque afinal de contas, né, gente, quem separa somos nós. Nós quem? Nós, espíritos reencarnados na Terra, atrasados, primitivos, com uma visão religiosa. Mas a espiritualidade é universalista. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o médico que aparece no seu centro espírita é muito provavelmente um preto velho que aparece no centro de Umbanda no sábado. Só que quarta-feira ele está no centro espírita. Porque para a espiritualidade tanto faz como tanto fez. Tá bom? É o ser humano encarnado nesse momento por causa da ignorância que separa. É até engraçado que muitas das vezes, eu já falei isso aqui no meu canal, na igreja, né, a igreja evangélica, ela aceita a manifestação dos espíritos. Mas ela diz que são o Espírito Santo do Senhor. É muito curioso isso, porque às vezes um pastor da luz, tá? Um pastor do bem, comprometido em ajudar as pessoas de verdade. Ele sente aquela energia, né? Que está rolando aquela energia, que o Espírito Santo do Senhor está sobre ele. Muitas das vezes é um Exu. Sim, é um Exu. Espíritos totalmente mal compreendidos, tá? Mas que eu vou falar também sobre em outros vídeos, já falei, e principalmente indicar autores que eu considero sérios, sabe, comprometidos mesmo com a verdade espiritual e falam sobre os Exus. Enfim, voltando aqui para não me perder, né? E aí o rapaz me falou: olha, Celso, eu trabalho com apometria já faz um tempo e nesses 25 anos eu nunca vi acontecer uma coisa que aconteceu, que foi: a gente sempre chama a energia de Jesus, né, para vir, para trabalhar, mas ele veio, né? O mestre veio, e quando ele vem, geralmente ele faz o que ele precisa fazer, ajuda no que precisa ajudar, e vai, e se vai. No seu caso, ele ficou até o final, né? Do começo ao fim, até quando a gente já estava trabalhando no seu corpo físico, ele ainda estava, e aquilo me emocionou muito, né? Aquilo me emocionou muito porque aquilo fez sentido com tudo que eu estou estudando, porque no momento de transição planetária, o que está acontecendo? Jesus, um membro da Confederação Galáctica, né, governador desse planeta e de todo esse universo, sim, está buscando trazer todas as pessoas de volta aos caminhos da luz. Percebam que eu não estou falando de religião, tá? Não estou falando de religião. Se eu estivesse falando de religião, ninguém se recuperaria dentro de Narcóticos Anônimos, dentro de Alcoólicos Anônimos, porque lá tem pessoas que não acreditam em Deus e elas se recuperam. Mas para se recuperar, precisa ter um relacionamento com o poder superior da sua compreensão, tá? É muito curioso isso, né? Porque muitas pessoas tentam se livrar da droga, do álcool, indo na igreja. Para algumas pessoas funcionam. Para outras pessoas não funcionam. Por causa do sistema de crença, dos dogmas que tem ali. A programação de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, ela não impõe nada. Ela não impõe uma conduta de pensamento, ela não impõe uma conduta comportamento, ela sugere baseado na experiência das outras pessoas que conseguiram vencer essa doença. Então é curioso, né? Porque assim, Deus está presente num programa que não fala sobre ele, né? Diretamente. Jesus está presente num programa que não fala sobre ele, que alguns nem acreditam nele. Tem um exemplo maior de humildade, eu fico abismado. Quem puder, leia a literatura de Narcóticos Anônimos, leia a literatura de Alcoólicos Anônimos, eu tenho certeza que você vai tirar algum ensinamento para a sua vida, mesmo que você nunca tenha colocado uma bebida na boca, um cigarro na boca, o que quer que seja. Tenho certeza, porque afinal,
É uma filosofia de vida trazida pela espiritualidade. E, enfim. E aí, o que que acontece? As fichas começaram a cair na minha vida, né? Sentimentos de abandono e tal. E o fato de Jesus ter vindo e ter ficado até o final, para mim foi muito importante. Não porque eu sou uma pessoa especial, não porque eu sou diferente de um, de outro. Não, porque nesse momento que nós estamos transicionando de uma fase a outra, é importante a gente ancorar as nossas boas vibrações, a nossa energia. E qual que é um caminho mais seguro de fazer isso? Através dos mestres. Jesus foi o mestre dos mestres. Mas existem outros também. Né? Você tem o Mahatma Gandhi, você tem Martin Luther King, você tem Zoroastro, você tem os profetas. Né? Você tem várias pessoas que passaram e passam até hoje. Né? Siddhartha Gautama, Confúcio, Hofai, enfim. Para que consigamos fazer essa transição de uma maneira saudável e, o mais importante, sair dessa ilusão, desse sono profundo que nós estamos vivendo, de achar que a vida é vir, trabalhar, pagar conta, né? Fazer uma fofoquinha de vez em quando, encher a cara no final de semana, fazer 2 filhos e tal, e ir embora. É muito mais que isso. Muito mais que isso. Ser, né, ser um ser divino, né, vir de uma fonte de puro amor, é algo muito maior que isso. Né? Então eu tive esse encontro com Jesus há 2000 anos. Agora, de novo, ele já apareceu para mim. Eu não o vi, mas eu senti a sua energia. Nós conversamos, enfim. Jesus se manifesta, gente, numa forma de vida incompreensível para a humanidade desse planeta. Tá? Ele está ligado a todas as consciências desse planeta. Então, todos, vez ou outra, já conversaram com Jesus. Inclusive, é muito curioso porque muitas das vezes o próprio Jesus, ele se transfigura em um preto velho, em um benfeitor. Ele tem conhecimento para isso, afinal de contas, ele é ou não é um mestre? E é legal porque, às vezes, a gente recebe o convite para entrar num trabalho espiritual e não vai, e dá as costas, né? Por quê? Porque a gente não quer abrir mão daquele finalzinho de semana, a gente não quer abrir mão de certas coisas, porque quando o despertar começa a vir, não tem volta, né? Mas entendam o que eu estou falando, não é algo religioso, entende? Não é algo que tem que, sabe, religião castradora, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, que isso, que aquilo, não é assim. Né? Essa visão precisa ser abolida para a gente evoluir. Porque a espiritualidade é leveza, a espiritualidade é alegria, a espiritualidade é felicidade. Né? Se você está num lugar onde te fazem deixar de fazer algumas coisas que te fazem feliz por causa de Deus, preste bem atenção. Né? Tem gente que deixa de ir num clube dançar. Tem gente que vai fazer aula na academia com um saião, né, em cima da leg. E às vezes a pessoa não quer fazer isso, ela faz porque ela se sente obrigada. E aí eu entro num outro assunto que é uma coisa muito interessante, que é assim, quando a gente vai falar de espiritualidade, todas as vezes que vier imposição, obrigatoriedade e medo, tome cuidado, reflita se essa mensagem que está chegando para você é da luz ou não é. Tá? A gente tem o costume de achar que pessoa que fala manso e, né, oi meus irmãos, estamos todos aqui juntinhos, são da luz. Né? E aqueles que falam, né, um Exu, por exemplo, a gente
fala, nossa, esse aí é um demônio. E não é assim. Foi avisado. Foi avisado que em 2024, muita gente que vocês acham que é gente boa, vocês vão ver que... E muita gente que vocês acharam que era complicado, vocês vão ver que são da luz. O momento está chegando, né? O momento é chegado. Enfim, tem mais coisas que eu queria falar. Deixa eu ver como é que tá aqui o vídeo. 40 minutinhos. Então, o que acontece? Basicamente, só para ir para a conclusão. Nessa encarnação de hoje, eu decidi não dizer não. Então, eu vou sim seguir o Mestre Jesus, eu vou sim buscar me evangelizar, não de uma maneira religiosa, não de uma maneira sectarista, dogmática, doutrinária, né? Não, nada disso, mas de uma maneira saudável, de uma maneira responsável e madura, né? Porque eu fico pensando, o rapaz que fez a apometria em mim, ele me disse que quando ele lia as obras de Saint-Germain, ele ficava muito emocionado. Nossa, ele ficava assim. E ele queria entender por que quando a obra era sobre ele ficava com aquela coisa e tal. E ele foi conversar com o Exu num terreiro e o Exu, né, deu aquela gargalhada e disse a ele, olha, você era escriba de Saint-Germain. E aí a gente deu risada e tudo mais, e aí ele me disse uma coisa que me fez pensar. Ele falou, Celso, naquela época eu era escriba de Saint-Germain. Olha onde eu estou hoje, olha onde ele está. E aí eu falei, caramba, né? Porque eu tinha ficado até que... Porque quando ele falou que na minha apometria tinha aparecido aquela vida na época de Jesus, eu perguntei, nossa, eu era um romano, como é que eu estava naquela época? Ele falou, não, naquela época você estava pregando a palavra. Mas olha onde eu estou hoje. Né? Então, assim, o que eu quero dizer, olha onde eu estou hoje? Nós vivemos num mundo que é dominado pelas trevas. O mundo é maravilhoso, o planeta é lindo, um dos mais lindos que tem. Tem vários extraterrestres por aí que dizem que, dentre os quais eles conhecem, a Terra é maravilhosa. Mas olha como que está a humanidade, né? A humanidade, a situação está muito difícil e vai piorar. Vai piorar. Como já foi dito em vários outros lugares. Mas isso não é para ter medo. Não estou querendo causar medo. É só para mostrar que em épocas de transição planetária, principalmente de provas e expiações para regeneração, é a mais complicada. É a mais difícil. Por quê? Porque você acha que eu quero abandonar os meus vícios, o meu prazer, o meu desequilíbrio emocional que me causa euforia para seguir o Evangelho de Jesus? Lembrando que o Evangelho não é nem de Jesus, né? O Evangelho é de Deus, porque Jesus é um com Deus. Então, se Jesus trouxe o Evangelho, Jesus não trouxe da cabeça dele, né? Ele não chegou e falou, olha, eu fiz uma conta aqui, eu acho que é assim, assim. Não. Ele era inspirado e intuído por espíritos mais evoluídos que ele e a fonte, porque a ligação é muito grande entre eles. Então, basicamente é isso, né? Então, hoje é muito curioso, porque eu sempre tive uma vontade muito grande de aparecer, né? De aparecer na frente da câmera, de estar em cima de palcos, né? Com qual propósito? Com o propósito de... Sem propósito, só pra estar, né? Por causa da brincadeira, da farra, né? Da noitada, enfim. Então, assim, sempre gostei de estar na frente de uma câmera, em cima de um palco, mas com propósito, sem propósito, né? E... é difícil abandonar certas necessidades que o ego tem para abrir um canal no YouTube, por exemplo, para falar de Jesus. Né? E não de uma maneira religiosa. Eu gosto de bater nessa tecla porque isso tem que acabar, sabe? Essa visão religiosa de mundo tem que acabar. Isso faz mal, né? Tá deixando as pessoas tristes. Né? Espiritualidade não é tristeza. Espiritualidade é alegria, é vida, é cor. Né? E também
porque eu tenho acompanhado hoje em dia pessoas que eu vejo que me inspiram, né? A ter coragem de falar, coragem de fazer. Enfim, e o fato era que eu estava num curso que propiciava a mim todos esses sabores que o ego me trazia, né? Um certo reconhecimento, né? A possibilidade de ser visto, tal, mas sem propósitos elevados. O que eu quero dizer? Que eu não estava lá para evoluir como pessoa. Eu não estava lá para evoluir como ser humano. Eu estava lá para aparecer. E aí fui convidado, fui chamado a um trabalho espiritual. E o trabalho espiritual é no mesmo horário e dia, aquele curso. E aí eu fiquei pensando, né? É preciso ter coragem para falar sobre as fragilidades e a necessidade da mudança. E eu pensei, poxa vida, né? Então eu vou usar a minha vontade de aparecer na frente de uma câmera para o bem, para Deus, na verdade, para a espiritualidade maior. Enquanto uns usam para fazer react, falar mal de outras pessoas, de outros, né? Pegar a foto de alguém, colocar do lado e falar, ah, fulano é isso, e dar risada de um irmão, eu vou usar para o bem. E quem quiser que ver, que veja. E quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. E é uma responsabilidade muito grande. Não é fácil tentar ser luz num planeta de treva. Isso acontece. Muitos espíritos que desencarnam, que têm uma caminhada no mal, no erro, né, no equívoco, nas trevas da ignorância, quando eles decidem ir para a luz, é muito difícil. Eles precisam de muita ajuda. Por quê? Porque a oferta é muito grande. Vocês imaginam uma pessoa que tem problema com bebida alcoólica num mundo como o nosso? Doente, que exalta os vícios, não é verdade? O amargo desperta, não é assim? O amargo desperta. Eu preciso dessa cerveja porque a minha semana foi... Eu mereço. Merece o quê? Merece o quê? Fumar e beber? É isso que você merece? Não. Olha a hipnose. Você merece Deus, cara, de uma maneira liberta, sem religião. É isso que vai preencher o vazio. Não é o álcool. Então, vocês imaginam como é difícil. E hoje eu estava lendo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Questão 932. Pergunta: por que no mundo tão humilde a influência dos maus sobrepuja ou se sobrepõe à dos bons? Resposta do Espírito Verdade: por fraqueza destes, ou seja, por fraqueza dos bons. Os maus, eles são intrigantes e audaciosos, enquanto os bons são tímidos. Quando esses o forem, preponderarão. O que quer dizer? Quer dizer que tem que ter coragem para vir no YouTube e falar de evolução espiritual, para passar uma mensagem boa, para explicar o que está acontecendo, né? Para estudar sobre isso e falar o que está acontecendo nesse momento de transição, né? Os atributos dos nossos corpos que a gente tem que cuidar, né? Falar sobre, né? E eu trazer aqui as minhas dificuldades. De repente alguém se identifica, alguém está passando aí por um problema com álcool, droga, e às vezes tem alguém na família e não sabe como sair. E a resposta está aí, no desenvolvimento da espiritualidade. Você não vai achar isso necessariamente dentro de um templo, dentro de uma igreja. Você vai achar aqui dentro. A cura, ela vem de dentro para fora. A palavra não cura. A palavra, ela funciona se você aplica. Então, quando os bons, as pessoas que querem ser boas, forem intrigantes e audaciosas, elas se sobreponderão. O que isso quer dizer?
significa que uma pessoa não tem vergonha de pegar o celular e mentir. Não tem vergonha de criar uma história, de fazer fofoca para crescer. Não tem vergonha de puxar o tapete do amigo no trabalho para ganhar mais dinheiro. Não tem vergonha de deixar pessoas, né, em prejuízo para fazer o bem a si. As pessoas que são hipócritas, elas não têm vergonha de serem hipócritas. E as pessoas que são boas, elas não pegam a câmera, abrem um vídeo assim e falam assim, olha gente, vamos caminhar para Deus? Vamos evoluir? Vamos ser bons? E também não ter coragem para estudar, ou ter preguiça, né, de entender o que acontece se você não busca o seu caminho espiritual. E aí vira refém de pessoas que vão querer te roubar, te enganar, te manipular. Pessoas que sabem dessas coisas que eu estou trazendo para vocês, desses conhecimentos que eu estou trazendo, desses conhecimentos espirituais e tal, mas não falam para vocês. Ou se falam, às vezes cobram, né, valores exorbitantes. Os pop stars da espiritualidade. Por quê? Porque são espíritos imaturos. Mas nós estamos aqui para quê? Para tirar o véu da ignorância. E aqueles que tiverem olhos de ver, vejam. Algumas pessoas que eu acredito estarem comprometidas com Jesus, tá? Com Deus. Quando eu falo Jesus, é Jesus. Deus é Deus, tá? Mas como Jesus é um com Deus, se eu falo Jesus, posso estar falando de Deus. Pessoas que eu acredito, tá? Professora Lúcia Helena Galvão. Lúcia Helena Galvão. Não tenho certeza. É uma informação especulativa, mas é muito possível que ela tenha vindo aí de dimensões mais altas, que os espíritas conhecem aí como ciências, artes e cultura, para trazer um pouco de esclarecimento para essas pessoas através da filosofia, que não deixa de ser espiritualidade, que não deixa de ser os conhecimentos da espiritualidade universal cósmica. Trazendo quem? Pensamentos de Platão, Sócrates, Aristóteles, porque são atemporais. Porque são espíritos evoluidíssimos que vieram naquela época trazer conhecimento da espiritualidade cósmica. Vamos continuar aqui. Uma outra pessoa que eu acho muito interessante, que eu vi há pouco tempo, e eu estou gostando muito, Eduardo Moreira. Ele tem um instituto chamado ICL. Ele está no meio empresarial. Acredito ser um espírito evoluído, que está trabalhando para a luz, no meio empresarial. Desmascarando os hipócritas. Não é? Quer ver outro? Renato Freitas. Renato Freitas. Quem é Renato Freitas? Renato Freitas é um espírito da justiça reencarnado, de alta hierarquia. Está na política. Pesquisem, vejam como ele fala, observem ele quando ele está falando na Assembleia Legislativa do Estado. Pensem quem são as companhias espirituais que andam com ele para ele trazer aquela oratória. Você pode ter certeza, é uma legião de Exu ali braba, porque ele veio com missão forte. Vão ouvir falar bastante dele ainda. Pesquisem. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Osmar Barbosa. Osmar Barbosa. Médium. Trabalha com a espiritualidade. Médium de Deus. Quer ver um outro também? Pastor Caio Fábio. Alguém deve ter ouvido falar. Pastor Caio Fábio, da Luz. Gente, uma coisa importante a gente ter em mente, tá? Às vezes eu falo aqui, porque esse aqui tá trabalhando pra luz, não sei o quê. E aí você vai ver alguma coisa deles, e aí tem alguma coisa ali, você fala, mas isso eu não concordo, mas isso eu não sei e tal. Não é porque a pessoa tá trabalhando pra luz que ela vai acertar tudo. Ou que você vai concordar em tudo com ela, pelo amor de Deus, né? Ou você acha que lá
nas paragens mais evoluídas e tal, eles concordam em tudo? Não necessariamente. Mas eles se respeitam, são absolutamente amorosos e fraternos. Então, assim, não é porque eles estão trabalhando para a luz que você tem que concordar com tudo que eles pensam. Normal, normal. A gente faz o trabalho mesmo com erros. Porque se a gente fosse esperar ficar perfeito para fazer o trabalho, a gente não faria o trabalho. Você acha que eles ficam pensando nisso? Se pensassem, não iam fazer o trabalho que estão fazendo. A gente tem que errar. A gente tem que ir, tem que errar. Mas o que vale é a intenção. 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 O que habita no coração. Que não sejam só palavras, né? Que saia do coração. E quem é. Quem não é, não é. E quem é, sabe quem é. Quem é, reconhece outro que é. E quem não é, não vai reconhecer quem não é. Ou vai achar que vai reconhecer, mas não vai reconhecer. Entenderam o que eu falei? Entenderam? Quem mais? Tem outros. Ó, na espiritualidade tem o Osmar Barbosa, você tem o Vanderlei de Oliveira. Você tem Norberto Peixoto. Norberto Peixoto vem falar sobre apometria. Norberto Peixoto vem falar sobre Umbanda. E ele vem falar junto de Ramatiz, outro mestre, né? Helena Galvão fala de Platão, fala de Hermes Trismegisto. Quem são? São mestres. Mestres da espiritualidade. Né? Você tem o Renato Freitas, né? Especulação, mas acredito ser sim o espírito da justiça reencarnado. Não é possível. Não tem como. Quem é, sente quem é. Quem não é, não sente ou se sente, acha que sentiu, mas não sentiu. Caio Fábio. E uma pessoa que eu conheci, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, inclusive. E esse aqui merece destaque, tá? Vou até apagar aqui. Esse aqui merece destaque porque esse veio com uma grande obra, hein? Grande obra. Pedro Augusto. Pedro Augusto. O canal dele é Espiritualidade com Pedro Augusto. Pedro Augusto. O espírito dele se chama Ryanderenenai. Ele tem uma missão importantíssima na Terra, que é justamente o quê? Esclarecer as mentes, principalmente os religiosos. A missão dele é planetária, tá? Ele é um general, tá bom? Se vocês quiserem conhecer mais sobre ele, sobre o espírito dele, gostaria de sugerir alguns livros. Cavaleiro da Estrela Guia. As 5 obras de Kardec. História de Sansão. História de Akhenaton. Livro Rochedo de Areia, ditado pelo Espírito Lúcius. Vocês vão saber quem ele é. Vocês vão sentir. Vocês vão sentir no coração. É importante. Nesse momento que nós estamos vivendo, na era da mentira, é importante conseguirmos identificar quem está para a verdade. Lembrando, claro, que não tem ninguém perfeito, todo mundo erra e a gente não precisa concordar em tudo. Até porque se a gente concordasse em tudo, não teria por que nós sermos, não é verdade? Cada um é a fagulha divina, é individual. Bom, então é isso, o vídeo já deve ter ficado um pouco longo e eu só fiz esse vídeo mesmo para falar, trazer essas pessoas aqui. Eu acho que essas pessoas têm que ser conhecidas, elas têm que ser estudadas, né? Elas são professores. E dizer que eu vou buscar me comprometer com esse trabalho espiritual. Estarei aqui fazendo vídeos, tem muitas obras, tem muita coisa para trazer, muita coisa interessante para trazer, né? E
quem que não gosta de saber de uma história de vida passada, né? Tem muita gente que gosta, que eu tenho certeza que gosta. Principalmente o pessoal aí que já é da espiritualidade, já trabalha com espiritualidade ou frequenta uma casa espiritual, seja ela qual for, né? Então é isso, né? Eu tive esse encontro com o mestre 2000 anos atrás. Acabei não indo fazer o trabalho, mas dessa vez eu vou procurar fazer o meu melhor. Para que quando a transição vier, ou seja, a transição da morte, eu quero dizer, né? Que não é morte, é uma transição. Pelo menos eu posso olhar para trás e dizer, puxa vida, né? Eu tentei o meu melhor. Mesmo errando bastante. Então é isso, fiquem com Deus, né? Que a paz de Deus esteja com você, no seu lar, e para quem gostou desse vídeo, né? Se inscreva no canal, apoie. Se tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Vamos fazer essa troca aí, tá bom? Até mais.